Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Começa agora o episódio 55 do Clube da Exame Invest. Um episódio especial porque marca o retorno de um grande convidado que já tivemos aqui. Convidado este que faz parte da história do programa. Convidado este que faz parte da criação do programa. Bruno Lima, venha à mesa central me ajudar com o episódio 55, com o retorno desse gigante do mercado. Os primórdios da concepção do clube, tivemos valiosos insights oriundos e pessoas, gestores, amigos que na época se submeteram, se sujeitaram e toparam ser cobaia quando o programa ainda estava em formação. Eu falo lá de outubro de 2021. Esse gestor participou do programa número 2, episódio número 2 do Clube da Exame Invest. Até convido a dar uma olhada. O estúdio era diferente, simplesinho. E hoje ele retorna meio vergonhoso, não? Episódio 2. E agora voltando para o episódio 55. Paulo de Sora, sócio fundador e CIO da RPS Capital, seja bem-vindo à nova casa, porém sempre com o mesmo espírito. Seja bem-vindo ao Clube da Exame Invest. Pô, um prazer enorme estar aqui de volta. 53 semanas depois, dá pra dizer isso? Mais ou menos? Mais, né? Não, vocês tiraram umas férias ali e tal. Teve um ano e meio greve, depois. Bruninha, fizemos greve, reivindicamos melhores, tô brincando. Não, mas já faz um tempinho, sabe? Porque eu colei agora aqui, 14 de outubro de 21. E sabe por que eu lembro da data? Ninguém me perguntou, mas eu tô me perguntando e eu respondo. Porque você deu um call naquele programa que muito me amargou, porque ele acertou. Véspera de Libertadores, Flamengo e Palmeiras. É verdade. E eu quis testar a sua capacidade em termos de gestor de tirar a paixão, a emoção da racionalidade. Eu perguntei pra ele quem levava aquela Libertadores. Você sofreu. Pra quem quiser ver o episódio, Paulo sofre, mas responde. Palmeiras leva por 0,5-0. É verdade. E foi cravou, quase 0,5, foi né? 0,5, pô. Gol na prorrogação é 0,5. Gol do Deivinho. Gol do Deivinho. É mais do que meio. É um quarto. É um call que muito me amarga. O senhor acertou, assim como vários calls, que aliás podemos revisitar aqui no episódio 55. Fih, Paulo, seja muito bem-vindo. Temos muita coisa para falar, mas eu não poderia começar o programa até tirando uma dúvida, cara, até de indústria e de processo de investimento. Reforçar como é feito lá na RPS. Porque, assim, para qualquer um que quiser entrar, o link tá aqui embaixo. Para quem quiser acessar via plataforma do BTG Pactual também. Assim, o long only e o long bias da RPS realmente está apresentando nos últimos 1 ano, 2 anos, uma performance de destaque. Por que eu trago isso? Porque no nosso episódio 53, Laércio, né, gestor aí do BTG Pactual Asset Absoluto, veio e apresentou aqui realmente uma performance de muito destaque do long short. E eu ressaltei isso, eu falei, olha, long short é uma estratégia muito interessante, porque apesar de ser uma estratégia em bolsa, você não precisa estar associado ao direcional do mercado. Eis que vem a pergunta, Paulo. A gente sabe que o cenário de bolsa é desafiador. Seja porque vocês vão ter um concorrente de peso de um lado, chamado CDI, né? E seja também porque, às vezes, o cenário macro, o cenário mais estrutural, não esteja num melhor momento de visibilidade agora. No entanto, como que você faz para um produto que é relacionado, tem que estar relacionado à bolsa, ainda extrair performance como assim 15% acima do índice, 20% de retorno acima do índice nesses últimos anos? Assim. Explica para a gente o processo de investimentos da RPS e como que você atribui a esse resultado, a esse alfa que você consegue entregar. Bruno Lima, Dani, obrigado. Então, assim, cara, na verdade, assim, desde que a gente constituiu a RPS, nós estamos fazendo esse mês agora, dia 15, agora 10 anos de história. Parabéns, então já cara. Começamos ali em 2013, cenário super desafiador, mas mais ou menos parecido com o que a gente está vendo agora. É verdade mesmo. PT no poder, juro 14 pursa, todo mundo mega pessimista. E a gente veio com uma proposta naquele momento como ideia de casa de equity. A RPS é uma casa de equity, não faz só equity, mas equity é o nosso DNA. De olhar a bolsa com uma prisma mais macro do que micro e mais tático do que estrutural. Naquele momento não era muito claro. Os grandes fundos de Bolsa Brasil eram fundos fundamentalistas que tinham tido performance espetacular ao longo de muito tempo, sempre com uma pegada bottom-up, mais fundamentalista. A gente falou, olha, tem um jeito de fazer que é mais tático, é mais macro, é mais setorial do que stock picking.
E a gente veio nessa pegada, fazendo a mesma coisa durante 10 anos. Tem hora que a gente vai bem no relativo da indústria, como foi o caso desses últimos 2 anos, que o mercado foi muito macro. Né? Lembrar que 2021, ano super macro. China, commodities, aí commodity andou, aí depois, não, a China não vai reabrir, problema com a Evergrande e tal, não sei o que lá. 2022, mesma coisa, começou forte em commodities, vai ter reflation, tal, Fed behind the curve, aí depois o Fed começou a falar grosso, subir juro, aí a China não reabriu, a gente teve uma derrocada de commodities no terceiro trimestre, meados do segundo tri para o terceiro tri, aí depois a China reabriu, e aí começou de novo um ciclo de commodities. Então, assim, o mercado está muito macro, né? Os investidores estão olhando muito a dinâmica macro global, e eu acho que essa dinâmica veio para ficar, Daniel. Acho que veio para ficar. Investidor que continua dizendo, eu não olho para o macro, eu acho que cada vez vai ter mais dificuldade. E a gente faz isso há muito tempo. Está no DNA. Nosso DNA. E aí a descorrelação com outros fundos. Então você fala, a gente realmente teve 2 anos muito bons. O nosso long bias deu 23% positivo ano passado. O nosso long only deu bolsa mais 10% positivo ano passado. E a gente sabe que muitos desses investidores tradicionais de bolsa deram bolsa menos 20%, bolsa menos 15%, com aquela pegada um pouco mais fundamentalista. E aí não tem certo ou errado, tem o estilo que você tem, o tipo de time que você tem, como é que você estrutura a sua forma de gestão e traz essa descorrelação. A gente tinha tido 2 anos piores que essa turma em 19 e 20. E aí agora em 21 e 22 a gente tem uma performance muito melhor. Então quando coloca a gente numa cesta de fundos, a gente traz uma performance legal, histórica, e aí entra nas lâminas e vejam lá os números, mas mais do que isso, ajuda você a sofrer menos quando as coisas descorrelacionam. E elas têm se descorrelacionado muito. Então, o cara que tinha um pouco de FIA Selection, RPS FIA Selection na carteira de fundo de ações o ano passado, ganhou 13%, 14% positivo. Quando o outro fundo fundamentalista dele deu menos 10%, menos 15%. E a sensação térmica do cara foi assim, pô, eu perdi dinheiro, claro, a bolsa foi mal e tal, mas foi descorrelacionado. O nosso long bias, mais ainda, porque o long bias ainda tem um tático de direcional muito forte. Pode ficar 30% comprado, ele tem um viés comprado. É diferente do long short puro, que não tem direcional. Tem direcional, mas é um direcional muito tático, e aí a arte do long bias é você saber ter bem menos quando a coisa está indo mal e ter bastante quando a coisa está indo bem. E aí você tem que trabalhar muito com derivativo, a gente tem uma mesa de derivativo muito forte lá na RPS, você tem que realmente ter um gestor que toca o long bias, que tenha muito esse faro de curto prazo do direcional. Então o direcional faz muita diferença no long bias. O ano passado, no final do ano, a bolsa fechou 5% positivo, 4,7% positivo. Só que teve um momento de menos 15%, e aí teve rally de mais 30%, para depois cair de novo e fechar praticamente zerado o ano. E é você fazer essa gestão desse direcional bem feita, junto com a geração de alfa, num book long short que sempre está dentro de um long bias, e mais alguma coisa de juro e moeda, que o nosso também faz, e foi bem o ano passado, a gente pegou um pedaço do movimento da subida de juro lá fora. Aí você tem uma gestão já bem mais complexa, que você tem um pouco de juro, um pouco de moeda, muito de direcional e uma carteira forte long short. É uma gestão bem complexa, são 16 pessoas que tocam o time de gestão da RPS. E aí você consegue entregar um movimento de 23 positivo, com a bolsa, todo mundo, vou tirar o dinheiro do CDI, da bolsa, vou para o CDI, porque tá uma catástrofe. Bom, os cotistas do nosso long bias ganharam 2 CDIs no ano passado. Eu não CDI tenho que reclamar, de 10. Eu sou cotista. O CDI na média do ano passado deve ter sido alguma coisa como 11, 10, 11, 12, não sei. Quase 2 CDIs num ano terrível, né? Verdade. E a proposta do long bias é ser esse produto muito ativo. E particularmente eu acho que o nosso histórico de 10 anos, e nesses 2 produtos, o long only e o long bias, um histórico de 5 anos, mostram que dá para você sobreviver como cotista de um fundo de ações, mesmo num ambiente mega desafiador. Sensacional. Acho que os links vão estar aqui para serem conferidos. Paulo, pegar vários headlines aqui que você falou nessa sua, vamos dizer assim, explanação inicial. Primeiro, para ficar como teaser, né? E segurar aqui a audiência. Você falou, momentos que vão muito bem, você tem que estar mais alocado, momentos que não vão muito bem, você tem que estar menos alocado, mais leve. A gente quer saber e vamos entender aqui, na sua visão, o Brasil para as próximas semanas e meses.
que você espera? É ir muito bem ou ir muito mal? O que você está pensando em termos de alocação? Depois a gente entra um pouco mais em Brasil e um pouco mais assim nos cases que você tem achado interessante. Como você falou, outro headline, o mercado está muito macro. Então comecemos por macro num mês bem cheio, num mês bem atribulado aí de eventos importantes lá fora e aqui dentro. Esse mês tem reunião da decisão de juros do Banco Central norte-americano, num contexto que tem trazido alguma surpresa, né? Porque a convicção de todo mundo no final do ano passado era discutir, né, se o pouso ou se a desaceleração da economia norte-americana seria suave ou seria mais agressivo, o tal do hard landing ou do soft landing, e year to date aí, 2 meses e meio, te arredondar aqui, a grande surpresa é que não tá tendo lending, né? E joga maior pressão aí pro Federal Reserve, ter que até talvez em um cenário recalcular a rota e quem sabe o juro teria que ser maior do que esses 5,25 que o mercado tava tentando tatear. Queria entender de você isso aí. No Brasil, não só as repercussões dos próximos passos do Fed, é muito importante, mas também temos as nossas decisões idiosincráticas aqui, como a apresentação de um arcabouço fiscal para acontecer esse mês. Também uma decisão do Banco Central do Brasil, no momento em que a autoridade monetária brasileira passa aí por uma situação talvez um pouco peculiar e particular, uma transição de governo onde pela primeira vez a lei da independência do Banco Central colocou essa situação de um presidente da República, um governo herdar um presidente de Banco Central que não foi escolhido por ele. O que você está enxergando desse macro, Paulo? Pega qualquer tema e a gente entra nesse macro agora. Vamos falar, eu vou começar daquilo que eu tô com mais convicção, e aí eu vou do mais convicção para menos convicção, e tá tudo interligado. Boa. Acho que mais convicção é China. Eu acho que a China, a gente já estava com a cabeça positiva para a China, erramos um pouco o timing ali do meados do ano passado, não no nosso long buys, no nosso long only, que a gente soube fazer um movimento tático de sair de commodities entre o segundo e o terceiro tri, mas o nosso Total Return, que é o outro fundo antigo da casa, ficou comprado em commodities mais tempo e acabou tendo no relativo uma performance pior, mas eu acho assim, tá melhor do que a gente achava a China. Minha cabeça ia reabrir, e depois ia fechar, e depois ia abrir de novo, e depois ia fechar, como foi no resto do mundo. Os caras abriram o negócio ali novembro, foram pro pau, e ninguém nem sabe se morreu, se não morreu, quanto morreu. A verdade é que eles reabriram totalmente a economia, já estamos em plena reabertura. Eu acho que teve algum incentivo monetário e fiscal durante esse período, e alguma coisa bem focada no setor de housing para as casas pararem de cair, o preço, o valor das casas pararem de cair, que é a riqueza das famílias chinesas é a casa delas, né? Se a tua casa, se a tua riqueza está caindo, porque o valor da casa está caindo, você não vai consumir, você não vai viajar, você vai, né? Então eles entenderam isso e começaram a estabilizar o setor de housing. Teve até follow-on, IPO, o próprio mercado de capitais está ajudando a recapitalizar as empresas, incorporadoras e construtoras, então parece que ali estabilizou. Então aquela sensação de empobrecimento das famílias meio que estagnou, e agora a gente tem a reabertura. As famílias não estão endividadas, a inflação está baixa, tem espaço fiscal e monetário para fazer um pouco mais. Aliás, esse fim de semana anunciaram aí um target de PIB de 5%, um pouco abaixo talvez do que o mercado esperava, mas não importa. Eu acompanho China há 20 anos. A China sempre entrega um pouco mais do que tinha prometido. Isso é uma consistência. Acho que a exceção foi a pandemia e talvez o ano passado. Mas assim, você pega um track de 20 anos, é sempre um pouco mais eles entregam do que o guide que eles dão, né, no início do ano. Então, a gente tem boas chances da China ter um PIB de 5,5%, 6% esse ano, e acelerando ao longo do ano, partindo de zero. Você pega o último trimestre anualizado chinês, é zero. Então, nós temos aí a segunda economia do mundo acelerando ao longo do ano. Isso é uma notícia boa, positiva, e com baixa fricção. Eu acho que vai ter pouca fricção na economia doméstica. Talvez a fricção fique na parte geopolítica, que realmente está tensa a questão geopolítica, e isso inclusive pesou na Bolsa Chinesa no mês passado. Fevereiro foi um mês pior. Mas de qualquer forma, olhando assim, China eu acho que é uma convicção.
apostar em coisas relacionadas à China nesse momento faz bastante sentido. E eu acho que não é esse mês, tá? Eu acho que vai ser uma dinâmica de 2 anos. São 2 anos de recuperação cíclica da economia chinesa. Você é bullish com a China a longo prazo? Não quero nem discutir aqui demografia, alavancagem, deixa para os filósofos discutirem. Assim, no nosso horizonte de investimento, que é um horizonte de, sei lá, de 12 meses, de 6 a 12 meses, eu acho que vamos surfar a recuperação cíclica da economia chinesa, que está bem sustentada do ponto de vista econômico fundamental. Para reforçar esse seu ponto, a sua convicção, o episódio 50, a gente trouxe o Louis Gave aqui da Gaveco. Cara, a essência do call dele é esse também. O reopening de China tende a surpreender todo mundo. Eu acho assim, não sei se vai surpreender muito, mas assim, era um problema seríssimo de 2022 que não está em 2023. Bom, vamos para os Estados Unidos um pouco agora. Então, de fato, os dados de inflação estão mais fortes do que a gente imaginava, o mercado de trabalho está mais resiliente. A gente descobriu que a economia americana aguenta o famoso juro de 5. Quantas vezes eu vi discussões, imagina, juro de 5 nos Estados Unidos vai quebrar todo mundo. A última vez subiu de 0 para meio e já começou a ter fricção. A verdade é que a gente está vendo uma economia americana que as empresas não estão alavancadas, as famílias não estão alavancadas, o mortgage está travado por 30 anos e, portanto, o juro subiu e a gente não está vendo grandes problemas na economia, é uma economia mais forte até do que a gente imaginava. Então, parece que a economia americana aguenta um juro um pouco mais alto. E, na minha cabeça, o Fed vai vir com 25 nessa próxima desse mês. Ele foi muito enfático no que ele queria fazer na última, para ele mudar essa direção, mesmo com esses dados fortes de emprego, de salário e de inflação, eu acho improvável. Ele vai de ritmo agora de 25 em 25. E quantos de 25 ele vai dar? Vai depender dos dados. Acho que pode ir para 5,5, acho que pode ir para 5,75, acho que pode ir para 6. Mas lembra que a gente saiu do 0 para o 5, que já está na cabeça de todo mundo e já está no preço, no 5,5. Então, assim, nós estamos no fim desse negócio. Né? E parece que a economia aguenta um juro de 5,5, 6, sem ter uma quebradeira geral. Está parecendo isso. Né? Mas aí a gente entra numa discussão. Então, vai ter uma desaceleração econômica nos Estados Unidos, é certo isso. Vai ser mais forte, mais devagar, até parecendo agora mais devagar do que forte. Não me arrisco a dizer o que vai acontecer no segundo semestre de 2023 nos Estados Unidos. Vai depender muito desses dados e até onde o Fed vai. Mas pelo menos nesse primeiro semestre do ano, eu acho que a gente vai ter uma economia razoavelmente resiliente. Um juro que vai lá para 5,5, 6. Então o cenário está mais claro do que estava, na minha opinião, há 12 meses atrás. E é isso que tem segurado o S&P. Está todo mundo short S&P, Bruno. Eu conheço todos os gestores que eu converso, tá todo mundo short no S&P. Short porque o earnings do S&P é 220, 230, que é uma queda pequena para um ambiente que o juro subiu tanto e tal, mas a gente está vendo que as empresas estão conseguindo passar para preço, estão conseguindo até meio que manter margem, mesmo com o ambiente de juro mais alto. Então, assim, parece meio exagerado 230 num ambiente que era de desaceleração mais forte, agora fica um pouco essa dúvida. E principalmente porque o juro real está 1,5, o juro nominal de longo prazo está 4, o múltiplo justo do S&P tinha que ser 15 vezes, 16 vezes, e está 18,5. Então, o equity risk premium está no low histórico. Vamos vender bolsa. A gente está um pouco com essa cabeça também. Só que o que está acontecendo? Como o aumento de juro vai ser agora a passos de 25, como a gente já está bem dentro do ciclo monetário, mais para o finalzinho dele, está começando a despencar a vol. Despencou a vol da renda fixa, porque está mais previsível. O cara falou, agora eu vou de 25, eu vou mais devagar e tal. Então, assim, a vol do S&P caiu de 30 plus para 20 menos, 18%, tá na vol do S&P. E aí, cara, começa uma compra sistemática de bolsa. A turma quer o vol targeting, né? Então, com vol de 30 eu posso ter X de exposição, com vol de 18 eu posso ter bem mais a exposição. E a gente viu uma compra sistemática importante de S&P aí nos últimos 45 dias. E aí a dúvida é para onde vai essa vol agora? Ela continua caindo? Pré-pandemia era uma vol de 10. Eu acho que não é o ambiente que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um ambiente de tensão geopolítica, de dúvida ainda sobre inflação, de dúvida sobre se vai ter ou não um hard landing mais lá na frente. Mas assim, parece que essa queda de vol veio para ficar, talvez caia um pouco mais. Então sustentou o S&P até aqui.
Então, se não tiver um evento extraordinário muito forte, eu acho muito difícil que a gente veja a tal da derrocada do S&P para os 3.500, 3.400, que é o número que todo mundo... Não, né? A 3.400 eu encho a mão porque é 15 vezes um earnings de 200 e qualquer coisa, e aí tá barato, e aí eu vou comprar. Então, é um pouco isso que sustentou o S&P. Você falou cenários alternativos muito fortes, assim. Como é que você elencaria, assim, no seu exercício aí de mapear risco, que mais te incomoda nos cenários alternativos muito fortes, negativos aqui, que estão aí no radar? Eu acho que hoje é geopolítico, que é muito difícil, cara. Porque assim, eu acho que a economia americana vai nesse passo de um pouso mais suave mesmo, e tá aguentando esse juro um pouco mais alto, e eu acho que não vai ter, assim, o mercado de trabalho tá firme, inflação, assim, tipo, tá alta, mas assim, também tem algumas coisas assim que seguram, que é o preço da energia não porrou. Isso é bom, cara. Então, esse é um o ponto gás despencou, o petróleo não tá andando tanto. Então, pô, isso ajuda bastante no ambiente de inflação. De alguma forma, as agrícolas também não estão porrando. Mas aí não tem uma discussão, desculpa, mas aí não tem um ponto... nesse aspecto, acho que beleza, geopolítico, mortgage é fixo, pô, boa parte do mortgage é fixo, enfim, toda pessoa, muita gente esperando crash de housing, talvez, pô, cara, a gente tá short, eu vou te falar, eu tô short o setor de housing americano, cara. É um dos setores que melhor performa. Isso é o centro de tudo, né? Juro e housing é a maior parte da economia, né? Exatamente. E tá resiliente. Por incrível que pareça, tá resiliente. Mas eu digo assim, meu ponto é que a gente já perguntou isso para os outros gestores que já passaram por aqui. Quando a discussão de você ter o reopening em China, mesmo que seja ao longo do ano, não seria ele naturalmente o evento de pressão de oil, energy, e, de novo, você aí vai para essa discussão de cadeia. A gente tem visto alguns resultados de algumas empresas lá fora que na ponta você está fazendo um repasse, mas você começa a ver um trade-off entre você repassar preço e o teu volume ali começar... Então, assim, será que esse negócio não pode naturalmente, não ser um evento de cauda, mas fazer com que o pace, você sai do 25, vai para 50, ou você comece aí sim a ver um cenário um pouco mais complexo? Eu acho que assim, se o petróleo ficar encaixotado nesse, sei lá, 70 com 90, que é onde ele está... Eu acho que ele está meio encaixotado hoje em dia. Eu acho que está tranquilo. Tá. Se a reabertura da China, que está vindo, e ela tem um efeito positivo de demanda, fizer esse petróleo e varar lá para 120, 130, aí ferrou. Esse é o... Aí esse é o cenário. Aí você tem que estar redeado. E a gente tem petróleo lá. A gente tem opção de petróleo comprada, porque eu acho que esse é um dos problemas. Né? O petróleo tem que ficar encaixotado meio que nesse 70 com 90. E aí uma boa parte da inflação fica ali meio controlada em função da questão da energia. E uma coisa bem legal que aconteceu recente, que ajudou até o mercado europeu a tradear bem, é que, pensa um ano atrás, qual que era a discussão? Cara, o gás vai porrar, não vai ter gás da Rússia para a Europa, tal. Os caras conseguiram se ajeitar de um jeito lá, importa LNG dos Estados Unidos, diminui a demanda, etc e tal, mas o gás russo está chegando de algum jeito e tal. Você chegou a imaginar um gás nos Estados Unidos de 10, 8 dólares? Tá $2, cara, indo para $1. E já vi discussão com especialistas em gás nos Estados Unidos dizendo que vai ficar $1 por 2 anos. Tem um mega oversupply de gás nos Estados Unidos hoje. E a Europa também fez um estoque grande e tal, não sei o que lá, e o preço também lá colapsou. Então, assim, talvez a energia não seja um fator tão inflacionário. E aí faz um hedge, compra petróleo. Eu acho até, lá, né? E deixa lá como uma opção para um hedge de uma visão mais otimista. Mas assim, no final, eu estou começando a jogar a toalha de que eu vou ver de fato esse S&P derrocar lá para 3.500, porque eu acho que essa história da vol mais baixa, o passo mais controlado do Fed, uma economia que está se sustentando razoavelmente bem. Eu acho que vai ser assim, precisaria ter um evento muito forte, que eu não estou enxergando agora, a não ser que seja geopolítico, que eu falei aí, realmente, sei lá, manda uma bomba nuclear lá, pequena, lá na Ucrânia, aí mexe as placas tectônicas, né? Ou a China entra no conflito de uma forma mais incisiva, e aí não quero menosprezar, porque a tensão geopolítica está alta no mundo. Né? Aí isso sim, eu acho que pode ser o trigger, talvez, para a gente ver uma derrocada mais alta. Mas essa fruta cair de madura, assim, com esses dados que a gente tem hoje na mão, com a posição técnica do mercado,
eu tô começando a achar que a gente não vai ver no curto prazo. Você ia falar alguma coisa, Dani? Você naquela hora? Não, eu só ia falar de geopolítica, o que me traz um pouco de desconforto. É só da gente aos poucos. Por isso que eu acho que o mercado importa isso, né? Que não é que vai ter um grande evento, mas aos poucos a gente está numa direção meio incômoda de inflação de salários nos Estados Unidos, de mercado de trabalho nos Estados Unidos, e mesmo que seja aos poucos, daqui a pouco, e não é 5,5, é 6. E não é 6, é 6,5. E aos poucos você vai. Esse aperto monetário tem que chegar de uma hora para outra. Mas é aos poucos, né? Não tem aquele efeito de. Eu acho que aquele negócio. Até uma semana, perdão, até te cortar, mas até uma semana muito propícia que a gente estava falando, porque sexta-feira tem um dado muito aguardado. Que dia 10 de março, o payroll. Né? Que o último foi muito forte. Tô curioso, porque assim, o último foi muito forte. O penúltimo foi muito forte. Teve um payroll de 500 mil plus. E nós estamos lá, sempre 4 mil. 4 mil. Então, assim, tem que vir um negócio, sei lá, eu tô achando que vai ter que vir 1 milhão. É isso. Vai ter que vir um negócio bizarro. Com isso eu concordo. E então, assim, um pouco mostra também até uma questão meio técnica do mercado. O pessoal tá pessimista. Então, mas você pega. Então, mas esse é um ponto bom. Position mal é muito vendido leve. ou mal comprado. E aí, por falar em position leve. Calma, cara. Você ia puxar Brasil? Não. Então puxa assim. Perdão. A gente não tem. Tá faltando ensaio. Eu falto não, ensaio. Eu tava falando que essa parte de position, de fato, você pega. Eu tava até olhando esses dados no final de semana, né? A posição comprada em beta de headphone lá fora, acho que é a mais baixa dos últimos 5, 6 anos, por aí. Então, o mercado está pouco comprado e no que está comprado tem pouquíssimo beta. Muito defensivo. Então você tem essa discussão de rotation. Sim. Que se por alguma razão o mercado for pego no contrapé, nessa percepção, né, você ainda vai ter que rotacionar dos defensivos. E a gente começou a ver um movimento agora de reflation de novo. Tá lembrando o primeiro tri do ano passado. Se você olhar os últimos meses, voltou a andar coisas inflation linked, né? Commodities, setores mais cíclicos, que nego tem mais pricing power. E aí um pouco da dúvida é o seguinte, pensando estrutural assim, como é que a gente vai sair dessa questão dessa alavancagem global tão alta, todo mundo mega endividado? Não é com um pouco de inflação, mas tá com cara com esse. Sabe o Fed, aquele negócio, sabe? Olha, a inflação implícita lá longa tá 2,5. Putz, tá beleza, tá bacana. Então, sabe o quê? Vamos mais devagarzinho, deixa a inflação comer um pouquinho aqui o fiscal, deixa. A gente viu o Brasil, né? De um jeito ou de outro, a gente ia ter 100% de dívida PIB, só que não, estamos com 73%, porque a inflação fez ali, mais o ciclo de commodities e tal. Então, eu não sei se a gente vai ver enquanto essa inflação implícita de longo estiver ancorada, razoavelmente ancorada, e não mudou. Todas essas maluquices de curto prazo, lá você olha a inflação longa americana, tá lá, 2,3, 6 meses. Ninguém está duvidando do Fed. Enquanto ninguém duvidar do Fed, o Bobear vai ficar um pouquinho atrás da curva. Não é muito atrás da curva que nem estava lá o ano passado, mas é um pouco atrás da curva. Isso ajuda no fiscal, etc. E, a economia vai bem, menos pior, aí, é um pouco o mandato dele também, desde que não desancore. Eu não estou vendo desancorar até agora. Uma hora talvez o mercado dude e fala, peraí, chega da brincadeira e... Mas é um pouco isso é bom para ativo real. E bolsa é ativo real. Quem consegue passar bem ali com poder de barganha, eu não concordo. Perdão, Dani Cunha. Não, imagina, acho que são exatamente os 2 pontos para você entrar no Brasil, Paulo. Certo kickoff macro aí, top-down de mundo. Então, se me permite, o efeito líquido desse seu top-down macro mundo se a China vai bem e o S&P não vai derrocar, pelo menos não no curto prazo, lá fora, talvez o vento seja marginalmente positivo. Sim. Como já tem sido, né? Assim, início de 2023 tem sido. A gente é que estamos desperdiçando um pouco essa chance. O que você está olhando para o Brasil para frente nesse mês, que teremos aí uma decisão do Banco Central, né? Num calor aí, de certa forma, inédito na história recente, e apresentar o arcabouço fiscal aí também. Então, vamos lá. Eu sou
meio pessimista de plantão. Quem me acompanha isso há 10 anos aí na RPS, mesmo antes da RPS, eu sou um cara que tem um viés mais pessimista. Talvez sou velho, talvez gigante. Eu tenho 1,70m roubado, sabe? Aquele 1,70m arredondado. Eu uso bem dessa técnica. 1,70m roubado e tal. Então, mas assim, eu tô marginalmente mais otimista, assim, com cautela, mas estou um pouco mais otimista. E isso não é comum, tá? E assim, qual é a explicação? Então, primeiro é esse lá fora menos pior, né? Com a China sendo o driver positivo e a gente é uma derivada desse negócio, sem dúvida. Então, eu não vejo uma derrocada de preço de commodities, a gente vai continuar com a balança boa, o nosso juro está alto pra caramba, a inflação implícita nas curvas está elevadíssima, 6 e pouco, o juro real está 6 e pouco, e a gente está vendo um equity risk premium relativamente grande na bolsa. E eu não costumo ver isso, assim, eu passei, sei lá, 2018, 19, 20 sofrendo na bolsa, vendo a bolsa subir, eu lá falo, mas não tem prêmio, a gente faz uma conta muito detalhada para ver esse equity risk premium da bolsa doméstica, tirando as commodities e tirando bancos também, que bancos vivem uma dinâmica idiosincrática no mundo, de concorrência com fintech, de disrupção, etc. Bancos têm um múltiplo mais baixo hoje do que teve nos últimos 10 anos, e acho que isso veio para ficar. Você tira esses dois grupos e vê o equity risk premium da bolsa doméstica, a gente está vendo um desvio padrão e meio acima da média histórica. Então você tem uma inflação implícita de 6, quebrou. Um juro real de 6, quebrou, 6+. E mais um equity risk premium, um desvio padrão e meio acima da média, que é 3,5, pode parecer alto, mas nesse grupo doméstico sempre rodou abaixo de 2, eu estou vendo muita gordura na mesa. Vejo um pessimismo enorme com os gestores que eu converso, eu não vejo ninguém otimista. Ninguém. 2 ou 3 no universo de 100. Todo mundo mega pessimista, uma posição técnica de mercado muito leve, um mercado de opções com essa queda de vol, dando oportunidade de você comprar upside num preço honesto. E aí vem um pouco qual vai ser o trigger, né? E acho que o trigger é entregar alguma coisa menos pior do que isso que está no preço, que é quebrou. Se você olhar os números, é tipo quebrou. A inflação para sempre 6, com uma meta de 3, que seja de 4. É assim, tipo, nunca mais o Banco Central brasileiro vai entregar a inflação na meta. 6% de juro real, 6,2, 6,3, que está o juro real de longo prazo, num país que tem dívida de 73% do PIB, quebrou. É impagável, não dá. Então o mercado está dizendo o Brasil quebrou. E aí, o que eu acho? Eu acho assim, a gente tem um governo que está fazendo tudo errado do ponto de vista de discurso, até agora, muito ruim, né? Muito pior do que eu imaginava pós-eleição. A gente, né, imaginou ali naquele momento um discurso mais do Lula primeiro mandato, mais racional, etc. E a gente está vendo realmente um discurso bem à esquerda e atitudes bem à esquerda, né? Mas, por outro lado, a gente tem um Congresso que é uma força moderadora. Então, por exemplo, semana passada, vamos colocar lá o imposto de exportação sobre o óleo cru, tal, uma coisa bizarra, assim. Tributar a exportação de óleo cru. Legal, vai durar 3, 4 meses, que é o tempo do MP. Se você vai ver o Congresso, não vão votar. Não vão aprovar. Esse negócio vai caducar daqui 4 meses. Então tem uma força moderadora ali. Não dá para fazer qualquer coisa. Não vai passar. Começou a invasão de terra, tal, não sei o que lá. Estamos vendo lá o setor agro no Congresso esperneado. Peraí, essa brincadeirinha de terra de novo lá, que era uma dinâmica lá de 2015, 16, 14, 15, nesse novo Brasil não rola. Então, eu acho que a gente tem um contrapeso interessante. Na parte fiscal, tá todo mundo super pessimista com o que vai ser anunciado em termos de fiscal. Eu acho que eles vão entregar alguma coisa no meio do caminho, que é o seguinte: trava as despesas com um percentual do PIB, então vai subir inflação mais PIB, essa despesa do governo. Governo mais social, é isso mesmo. E aí, então, a gente vai ter que ajustar no lado da receita. A gente tem muita desoneração no Brasil, dá para trabalhar desoneração. A gente tem alguns setores que pagam realmente pouco imposto no Brasil e que eu acho que poderiam pagar um pouco mais sem impactar de forma significativa o PIB potencial. Estamos falando aqui um pouco do setor agrícola, talvez um pouco do setor de serviço. A gente tem uma questão de tributação da classe mais alta do Brasil.
dividendo, JCP, fundos exclusivos. Eu acho que eles vão vir, talvez não nesse primeiro momento, mas num segundo momento, com alguma na tributária, com alguma coisa que ataque a renda, que aliás estava sendo desenhada já pelo próprio Paulo Guedes no governo anterior. Então a gente vai fazer um ajuste que vai vir um pouco do lado da receita, não vai ser maravilhoso, a gente ainda vai projetar uma dívida que vai continuar subindo, só que não de forma explosiva. No mundo que esse tipo de discussão está horrível em todos os lugares. Não tem quadro fiscal bonito em lugar nenhum do mundo, né? Então a gente está partindo de uma foto melhor, 73,5% do PIB, eu achava que era 100%. A última vez que eu vim aqui há um ano e meio atrás, a gente projetava 100% de dívida PIB, nós estamos em 73%, estamos partindo de uma foto melhor. Se o governo fizer um ajuste que mostre que essa dívida continua subindo, mas não de forma explosiva, nesse nível, e aí de novo, importante, nesse nível de preço, onde está o juro, onde está a inflação implícita, onde está a bolsa, eu acho que pode ter uma descompressão de curto prazo, dado técnico também, que está todo mundo mega pessimista. E aí eu já faço um link hoje, a Azul anunciou, sem números, que vai ter uma renegociação lá com os lessores e tal, e que não vai quebrar esse ano, jogou o pepino para 2024. A ação subiu 40%. E se você for olhar a consistência dos números, o que ela anunciou de fato, muito pouca coisa, para mostrar como o mercado está leve. Então, nesse contexto, a gente ficou um pouco mais comprado. E aí o que a gente fez? Comprou opção de Bovespa, aproveita a vol baixa, compra uma call spread do próprio EWZ. E aí, qual é o problema? O problema é a gente virar Venezuela. E, de fato, essa força protetora que eu falei, que é o legislativo, deixar de funcionar. Realmente o governo agressivar, esse negócio de acabar com a independência do Banco Central, mudar a meta de inflação. E aí, o que vai acontecer? Provavelmente, ou forçar esse juro para baixo, muito sem fundamento, aí esse juro vai cair, só que o juro longo vai subir. Ruim para ativo real, que tem mais a ver com o juro longo que o juro curto. Você tem um steepening de curva, né? O juro longo sobe, o juro baixo cai forçadamente. E aí, o que a gente fez foi comprar. A gente veio comprando já há mais de um mês e meio, até diminuiu um pouquinho na margem, que andou bastante, mas acho que ainda pode andar muito se realmente a gente for para um cenário mais caótico, que é comprar um steepening de curva para proteger a posição de bolsa. E é isso que a gente está posicionado hoje. Então, compra a bolsa com opção, aproveita a vol baixa e compra uma proteção em steepening de curva que não está caro de carregar, porque o juro está alto dos dois lados, e faz essa proteção. Então, um pouco essa minha cabeça direcional. E a gente não estava assim já há bastante tempo. Isso a gente começou a montar, vendo um pouco esse técnico, um pouco a dinâmica da bolsa lá fora e aqui nos últimos meses. A gente falou, eu acho que pode ter um ralizinho de curto prazo aí, meio descompressão de risco. E vamos torcer para eles virem com um arcabouço aí que mostre que a dívida, não que ela vá convergir, mas que ela não vai explodir, como está precificado no mercado. Então agora é mais uma discussão de não explodir, do que ser um negócio incrível e que a dívida vai cair, que a gente vai ser maravilhoso. A redução da probabilidade do negócio dar muito errado do jeito que está hoje o mercado. O mercado hoje, eu não sei, não tenho a menor ideia, mas o mercado hoje input é uma probabilidade, esse negócio está muito errado, parece muito alto. Você poxa, beleza. Se esse negócio cair, deveria ir para preço, que é a boa e velha discussão, né? E aí você tem um commodities que te ajuda, o Brasil vai muito bem no ciclo de commodities. Aí você, mas essa commodity vai ficar alta para sempre. Beleza, isso é uma discussão para 2025. E se a minha tese de China estiver certa, o problema das commodities vai ser em 25, não vai ser em 23. E Paulo, falando agora de single names, ou seja, indo para alguns cases específicos, exatamente para pegar esse teu top-down. Chegamos no top-down agora aqui em termos de stock picking ou seleção de ativos dentro da bolsa. Nessa iminência aí de você tatear um cenário de descompressão de risco. Que é papel, empresa, setor que te atrai para você estar mais alocado nesse momento? E até na reforma tributária aí, que você também passeou um pouco nela, alguns setores que podem se apresentar mais vulneráveis e que por hora é melhor evitar em termos de setores ou em termos de empresa. E como é que você está balançando setores e empresas que você quer ter mais exposição para pegar essa descompressão e setores e empresas que você está esperando um pouco, talvez por essa baixa visibilidade do que pode vir da reforma tributária? Então, falando só em reforma tributária, se vier a questão do JCP, eu acho que vai, está bem maduro isso aí. Isso bate muito as empresas que têm patrimônio
muito grande e que usam o JCP como um benefício fiscal importante. Então, bancos, Ambev, a Vivo, enfim, tem vários setores que empresas que têm patrimônio muito grande, que têm um grande benefício fiscal com isso. Está bem mapeado já, isso já é um assunto que já está bem debatido, tem um monte de relatório fazendo ranking e tal, mas é principalmente essas empresas que têm patrimônio grande, que bancos pega bem. A gente está com uma questão de crédito importante rolando, eu nem acho que vai ter um credit crunch no Brasil, mas claramente nós estamos vivendo aquela dinâmica lá dos fortes engolindo os fracos, né? Os antifrágeis indo bem, e assim, um momento especial para os antifrágeis, porque de fato a turma lá de baixo que precisa de crédito, etc., com esse juro e com os bancos restringindo, vão ter muita dificuldade. Bom para a Bolsa até no relativo, porque na Bolsa porque são os mais estão na Bolsa. Estão lá, né? Cara, assim, então assim, a gente está com a cabeça de começar a aumentar um pouco de beta na Bolsa, mas a gente ainda está no mix, ainda não foi assim, como ainda falta esse dados sobre a questão fiscal, ainda não dá para ir de peito aberto. Então a gente tem saneamento, que é uma coisa que a gente já vem há bastante tempo, eu nem lembro se no último evento que eu tive aqui também eu falei disso, mas assim, foi uma coisa que a gente vem carregando já bastante, principalmente depois da eleição do Tarcísio, a gente está com uma posição em Sabesp. Eu acho uma simetria muito boa na Sabesp. A Sabesp, assim, está quase zero no preço que alguma coisa boa vai acontecer na Sabesp. E eu estou com a intuição, e aí conversando com o pessoal do governo, e agora já tem novo presidente na companhia, já tem uma pessoa responsável pela privatização da Sabesp no governo, etc. e tal. Existe sim um senso de urgência de dar encaminhamento para esse assunto. Por quê? A gente vai ter uma eleição municipal em São Paulo no ano que vem, uma eleição que parte com o PT muito forte. Lembrar que o Lula ganhou do Bolsonaro na cidade de São Paulo, então a posição do PT é muito forte na cidade. Eu acho que vai vir um Boulos relativamente parrudo para o ano que vem. E a turma da direita, o atual prefeito, etc., vão ter que fazer um trabalho para tentar reverter isso. E isso passa pela capitalização da Sabesp, uma parte desse dinheiro vai ser revertida para o município de São Paulo, o prefeito vai poder usar esse dinheiro para melhorar a sua aprovação até lá. Então, existe sim um senso de urgência do Estado com o município de encaminhar, né? E dado que não tem quase nada no preço, e aí eu vou dar um múltiplo que a gente olha muito lá, é VRAB, né? Que é o valor da empresa dividido pela base de ativos. Esse é o grande múltiplo que as pessoas olham o setor de saneamento. Na nossa conta, a Sabesp hoje está negociando perto de 0,7 vezes RAB. O low da Dilma, quando teve racionamento de água em São Paulo, foi 0,6. Caramba. Né? Então você tem lá talvez 15% para perder se ela for para o low histórico de múltiplo. Empresas privadas nesse setor, e tem algumas que não listadas, mas transações que foram feitas, M&As que foram feitas, chegam a negociar uma vez e meia, até 2 vezes, tá? Então eu acho assim, você tem umas 15 para perder e talvez 100 para ganhar, se a coisa acontecer, e eu tô vendo a dinâmica acontecer, tô vendo a dinâmica caminhar. Se desenrolar. Né? E mesmo se não acontecer, a própria capitalização, só uma melhora operacional da Sabesp já tem resultado. Já tem muito. E me lembra muito a Eletrobras 2021, que foi o ano onde começou o ajuste operacional, a ação já subiu baseada só no ajuste operacional, cortar mato alto. E aí depois acabou que culminou com o processo de fato de capitalização. Eu lembro que você comentou no episódio. Mas assim, eu acho que a Sabesp está com muito cara da Eletrobras 2021. A gente gosta, então. Isso aqui é defensivo, aqui não tem muito beta nisso aqui. Aí começamos a entrar um pouco mais em beta. Aí a gente tem home builder baixa renda. Bom, aqui eu estou comprando Lula. Por enquanto ele está... Ninguém pode falar em estelionato eleitoral. O que ele falou que ia fazer, ele está fazendo. Vai conseguir fazer mais ou menos, depende do Congresso. Mas acho que no caso do Minha Casa Minha Vida, que ele falou que quer turbinar, eu acho que não tem resistência, né? Tem um budget... um programa que tem a cara dele, a PEC de transição abriu espaço para ele turbinar o programa, acho que está meio contratado, inclusive pelos governos municipais e estaduais, né? A gente viu aqui em São Paulo mesmo o Tarcísio anunciar um programa para a construção de 40 mil casas, num prazo aí.
Talvez até para rivalizar um pouco em relação à Minha Casa Minha Vida. E ouvi falar que Minas Gerais está pensando a mesma coisa, Rio de Janeiro está pensando a mesma coisa. Então parece que esse segmento aí de construtoras baixa renda vai viver um período bom. E se você olhar 2014, 15, que foi a maior recessão que o Brasil já teve, etc, etc, esse setor que estava lá no grupo dos protegidos, dos incentivados, performou bem mesmo numa baita recessão que o Brasil viveu. Então eu acho que é um jeito barato de comprar Lula, comprar o que o PT, uma das coisas que o PT acho que vai fazer, com alguma visibilidade. Você pode falar, mas isso vale também para o setor de educação. Isso eu Só que o setor de educação, cara, a visibilidade está muito baixa. O operacional das empresas, você não consegue enxergar o que está acontecendo de fato. Tem um link muito forte com renda, com emprego. Ali não está muito claro como eles vão fazer, se vão fazer. Aqui não. Aqui você tem a Cury indo super bem, a Direcional indo super bem. O múltiplo das duas empresas é relativamente baixo já, gerando caixa, sem problema de balanço. E com essa opcionalidade desse Minha Casa Minha Vida / os municípios e os estados turbinarem um pouco mais ainda esse setor. Então é um jeito legal, acho. E aqui já tem um pouco mais de beta, né? Aqui já estamos falando de construtora, aqui já estamos falando de um negócio que tem um link maior com PIB, com risco. Então, esse é um jeito que a gente está começando a colocar um pé. E uma outra coisa que a gente começou a fazer, isso a gente não tinha e está começando a colocar o pé, são algumas empresas mais de varejo, que já tem um pouco mais de exposição à renda, exposição a um otimismo, mas que ainda não estão lá naquela coisa mais arriscada. Então, a gente está falando aqui no varejo de alta renda, de média e alta renda. A gente pegou, assim, Soma, Vivara, empresas líderes com balanço forte, algumas com coisas idiosincráticas, né? O Grupo Soma num turnaround da Hering, Vivara num crescimento forte que ela tem, idiosincrático de lojas e tal, e super líder no seu segmento. Aí a gente colocou agora um pé numa coisa um pouco mais arriscada, que é Centauro, que aqui já é uma coisa, a gente está apostando muito num potencial ali de Nike, múltiplo muito baixo. Ela tem um balanço um pouquinho mais estressado, mas a gente tem feito muita conta, a gente não vê um problema de solvência nessa empresa nem de longe. E aí aqui é um pouco o call de valor, essa história de que o Equity Risk Premium em algumas coisas domésticas exagerou demais, né? Então estou começando a se aventurar em algumas coisas com esse perfil um pouco mais doméstico. E que a gente não tinha até 2, 3 meses atrás, tá? Então começou uma coisa mais agora. A gente tem shopping, principalmente Iguatemi, também tem a ver com juro, mas é meio antifrágil, tá? É um shopping de alta renda, média alta renda, então a gente acha que tem um prêmio ainda interessante ali. A gente tem Banco Pactual, Conhece, BTG Bruno Lima? Pactual. Já ouvi falar. Principalmente depois dessa queda forte que aconteceu aí com a história da Americanas, mais um pouco de realização de bolsa. Acho que o Pactual tem um problema que é um certo consenso entre os investidores brasileiros, né? Mas a gente acha que abriu um prêmio bem interessante aí nesses níveis atuais e voltamos a comprar hoje, na verdade, até a maior posição do fundo individual, Banco BTG Pactual, nesse nível aí de 7 vezes earnings, 7 vezes e meia earnings. Interessante. Achamos que tem uma cara de antifrágil, bem interessante o banco, executando bem. Tem uma questão aí de crédito, claro que tem, mas eu acho que tem muitas vias de crescimento e que acho que podem compensar. E nesse nível de valuation, a gente resolveu pôr até para ser a maior posição do fundo agora. Então, assim, estamos com um pezinho um pouco mais do PIB aí que a gente não tinha antes. Bom ponto. Bem... Não, tá... Tem um pouco mais que o pé aí, mas talvez a perna, um braço e o outro também. Não, mas ainda não estamos ainda nos via varejo da vida. Não, nos mais cíclicos hard mesmo. Problema de balanço e tal. E aqui me parece que está muito mais do lado da carteira doméstica. Não sei se tem deve ter assim, não sei se tem algum tipo de commodity aqui fazendo um isso que eu ia perguntar agora, cara. Faltou commodities. Eu não tô gostando muito das commodities aqui, cara. Assim, isso que eu ia perguntar. Porque eu não gosto de minério. Eu não gosto de Vale nesse nível por causa Vamos entrar nessa agora, talvez aí...
Antes do Dá uma olhada Liminha, ali, antes do Liminha entrar, o falecido Liminha. Falecido Liminha que, né? Entrar aqui perturbando. Talvez o último tema é esse, commodities, porque o seu cenário ele é propício e propenso a ter exposição em commodities. Quem que você tá usando? O que tá sendo o seu cavalo? Então, cara, assim, tipo, o que eu não gosto nas commodities Brasil é meio bottom-up, assim, sabe? Eu não gosto de Vale porque eu não acho que a China que vai reabrir a China da construção Pra e das tristeza do casas. nosso Leozinho. E acho que o minério a 120 plus aí que ele tá agora descolou demais do resto, assim, sabe? Da bolsa chinesa, do petróleo a 78, 79. Léo Corrêa vai ficar chateado com você, Então Paulo. eu acho não tá tão assimétrico o minério na minha cabeça, tá? Então eu não quero ter minério, então pô, só sai a Vale, aí pô, petróleo, aí você tem a questão de Petro que pô, talvez ela tenha que ser realmente a coisa que vai pagar a conta, entendeu? Se não vai ter o aumento do imposto lá do óleo cru, se talvez vai ter que ser no preço da Petro. De novo, eles estão falando que estão fazendo o que querem, falaram que iam fazer. Aqui não depende de Congresso, eles mexerem no preço de paridade da Petro, não depende do Lira, entendeu? Então eu tenho um pouco de medo. Eu sei que é barato, eu sei que o dividendo é enorme. Aliás, na última vez que eu tive aqui, eu lembro que eu falei de Petro. Eu vi e realmente foi excelente ter Petro ano passado. Foi o melhor papel de commodity disparado, talvez acho que o melhor papel da Bolsa. Importante, grande, né? Mas assim, nesse nível eu tenho um pouco mais de preocupação. Eu tô ouvindo muito barulho ali. De Petrobras. Uma provocação só com o Vale, tentar advogar aqui para o meu amigo Leozinho, mas não quanto a fundamento, China, preço de minério, mas quanto realmente positioning. Se você está mais propenso realmente a reabrir, a ter mais exposição agora na sua locação, tentar se abrir um pouco mais para beta, mesmo assim Vale você não vê appeal. Eu entendo. Vale, acho que é um mega underweight hoje. Exatamente. Né? Todo mundo tá under. Ninguém tem. Vale, né? Assim. É verdade. Inclusive, a gente não tá full under lá. No nosso long only, a gente tá, acho que 50% under. Tá? Então, a gente tem Petro na carteira, que a Petro é muito pesada no índice. A gente só não tá full. Né? Vale ou Petro? Vale, desculpa. Falei Petro tá. aqui, que queria falar de Vale. Mas assim, no fundo, no long bias, que não precisa ter Vale, e no total return, que aí nada a ver mesmo, eu tô preferindo fazer lá fora. Então a gente tem petroleira lá fora, que eu acho mais claro o cenário do que a Petrobras e mesmo as júniores brasileiras. A gente tem, lá fora a gente tem empresas do setor de cobre, que eu acho que é um setor que vai muito bem no cenário de a questão ESG, essa China que vai investir nos próximos anos é mais uma China de uma infraestrutura verde, talvez o final da construção das casas que vai mais cobre do que o início da construção que vai mais aço. Então, cobre é um setor que a gente está com posição, Freeport, uma posição importante nossa lá. McDermott. A gente tem na carteira lá de Isso aí. BR. Então eu tô preferindo fazer o jogo das commodities lá fora. Tô achando o preço parecido com aqui, com menos ruído. Petroleira, você chegou a dizer algum nome? Não, a gente tem lá a XLE, cara, que é o ETF lá de petróleo. O XLE e o OIH, são as empresas Oil Service, que vão bem assim no ambiente onde o preço está um pouco mais alto, vai ter mais atividade, mais furo, mais serviços de petróleo. É um negócio um pouco mais estável. A gente também tem uma posição aí. E tem um ETF que pega bastante coisa de petróleo, que é o GURN, G-U-N-R. É outro ETF lá fora que a gente opera bastante. Então a gente está posicionado em commodities, estamos posicionados em China, que nem eu falei aqui. Então a gente está com viés sim nesse setor. Só não estamos... Dado que eu posso fazer lá fora, eu acho que tem menos barulho. Entendi. Aliás, acho que uma outra coisa que pode vir na questão da reforma tributária é uma tributação maior em royalties. Vou te falar, cara, que em 2021, quando começou uma discussão de reforma tributária no Brasil, eu vi, vindo do Congresso, de um setor bem à direita, discussão se tinha ou não tinha que mexer para cima os royalties no Brasil. Imagina uma discussão capitaneada pelos partidos de esquerda. E, de fato, se você comparar globalmente, os royalties que o Brasil paga, as empresas de mineração pagam no Brasil,
são baixos, relativamente aos australianos, aos canadenses, outras jurisdições. Talvez tenha um argumento aqui de aumento de carga tributária que não vai impactar muito a atividade desses setores. Tá? Então, é outra coisa que me preocupa de estar muito pesado aqui. Interessante, Paulo. Agradecer. Bela discorrida aqui. Agradecer, cara, fazer uma estreia aí de retorno. Acho que interessante, né, Bruno Lima? Chamar alguns que já passaram por aqui com o tempo, vir revisitar e tentar entender como evoluir. Isso outras vezes, cara. Você Mentira, que não é. Tô brincando. É verdade. O Bruno Lima já tinha falado, cara, vamos começar a revisitar alguns gestores que já vieram. Fazer um roundtable aqui, botar a galera, um debate. E estreamos. A verdade é que aí vinha o Ale Miguel, né, que é o meu sócio lá que toca. Mas fica o convite já. Acabou que ele teve um problema de saúde, nada sério, mas enfim, não pôde estar aqui. E aí foi um prazer, talvez, abrir até Retornei. Um novo programa, esse novo modo de trazer realmente gestores já passaram aqui para reencontrar, revisitar e reatualizar cenário. Paulo, a pergunta a gente já fez no primeiro. Reatualiza, dá uma reatualizada nas séries, no episódio 2. Né? Essa é a única coisa que eu ia perguntar, porque assim, no episódio 2, quem puder até ver lá o nosso estúdio antigo, Bruno Lima bem mais novo, enfim... Então, você tá zerado também, né? Tu sofreu um pouquinho nesses anos e meio. Tá zeradão. Não queria te falar isso no ar, não. Só cortou o cabelo, cara. Pô, mas meu cabelo tá... deu beleza. um up. Voltando aqui, tem lá o que o Paulo faz no clube, que, aliás, é temido por muitos depois que passaram aqui, que praticam o mesmo esporte. Falam, não, Paulo não. Você tem dado trabalho aí no esporte. O momento deu bom, o momento deu ruim. Isso aí tá lá pra conferir, né? São coisas mais estruturais, vamos dizer assim, mas dica de série, cara. Nesse 1 ano e meio, teve alguma coisa que te chamou mais a atenção? Nesse 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio aí eu vi muita interregno. Coisa, mas acho que assim, eu vi uns outros caras que falaram, assim, o que eu mais gostei, assim, mais recente. Eu confesso que eu nem lembro assim, qual que você falou na época. Na época eu falei um que era de espionagem ali de Israel, que era The Spy. É bem legal essa série. Pô, aí é curtinha, são 7 episódios. Foi bem legal. Aliás, estamos falando de problema no Oriente Médio, tal, não sei o que lá, interessante, The Spy, tô reanotando aqui. Fala um pouquinho disso aí. Cara, eu vou falar, a última que eu vi que eu adorei foi a do Michael Jordan, que foi muito legal. Aí, acho que o nego já falou, mas é isso aí. Não sei como é que é em português. Last Dance. The Last Dance. A última dança, na verdade. Esse aí confundi com Let's Dance. Não, você tá bem de inglês. Mas a verdade é que eu tenho visto pouco seriado, cara. Preciso ver mais. 4 filhos, cara, um monte de coisa. E um mercadinho para tomar conta. Faculdade, o outro tá... meu filho... Olha o problema. Meu moleque de 15 anos, cara, foi jogar bola esse sábado no clube. Caiu. Eu tava lá no clube, mas não tava vendo o jogo. Daí eu toco meu celular. Pô, vem aqui no campo, seu filho caiu, você sai correndo lá, o cara quebrou 2 lugares o braço, cara. Vai ter que fazer a cirurgia. Passei o fim de semana meio no Einstein lá pra ver qual é o tamanho da cirurgia, tal, não sei o que lá. Tô com 4 filhos, então não sou um exemplo, mas sei lá. Com 4 filhos, cara. Mercado tranquilo. E pra conseguir gerar todo esse retorno aqui. E ainda tô fazendo o meu esporte, que, preciso fazer, senão eu piro. Tem sobrado pouco tempo pra ver seriado. Mas eu vi recentemente o do Michael Jordan. Last Dance, é maneiro pra caramba. Fechado, muito Paulo. Parabéns pelos 10 anos, cara. Um privilégio poder ter coberto aí grande parte dessa história da RPS com você. E desejar mais 10 e mais 10. E com toda essa excelência que você e seu time conseguem entregar para cotistas, cujo qual me incluo e agradeço, parabenizo. Muito obrigado aí pela participação no episódio 55. É uma honra estar aqui de volta. Parabéns, assim, realmente acho que foi um baita sucesso. Lá no versão 2 ali, inicial, no episódio 2, quando você chegou no Kifo, você achou que ia vingar o programa? Eu sou otimista. Mas assim, com os amigos eu sou otimista. Pô, justo. E foi está sendo um baita sucesso, acho que não preciso falar, né? Tá lá, os números estão aí para contar, então... Muito obrigado pelo convite de novo. Boa sorte aí, que venham muitos episódios bacanas aí. Eu tô sempre ouvindo, sempre aprendendo. É impressionante. É um negócio muito legal. Um grande abraço. Bruno Lima. Obrigado. Um grande abraço, irmão. Abraço. A todo mundo, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.